vida que Cristo trouxe na ressurreição para todo aquele que crê é a vida eterna, que é Ele mesmo vivendo em nós pelo Espírito Santo. Ele disse isso antes de voltar para o Pai. Ele disse que iria para o Pai, mas enviaria o Espírito Consolador. E ele ensinaria tudo que tinha visto e ouvido junto ao Pai. E ele enviou o Santo Espírito para nos consolar, nos confortar, nos ensinar. Porque o grande professor e mestre nesse dia é o Espírito Santo, dentro de nós. Ele não chega e depois volta. Não, ele veio ficar para sempre conosco. Desde que morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele vive em nós. Ele é a nossa vida. Paulo ele fala sobre isso em Romanos 9. E no Romano 8 também ele fala, ele diz que o Espírito de Deus vive em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso tal não é dele. Mas se você tem o Espírito de Cristo, e como que eu tenho o Espírito de Cristo? Crendo na Escritura, o que a Bíblia diz. A nova aliança é nos fazer participantes desta vida, a vida de Cristo, participante deste reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Nos tornamos membros da família de Deus por Jesus, por meio de Jesus, que é Deus. Você já leu 1 João capítulo 5 e o verso 20? Ele diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. O verdadeiro, se há um Deus verdadeiro, Jesus Cristo é esse Deus. 1 João capítulo 5 e o verso 20. Então, além de filho, ele é o verdadeiro. Hoje as pessoas não querem considerar a palavra de Deus. Querem considerarem como um símbolo religioso. A palavra é um símbolo para muitos. E eu estou falando dos crentes, dos que creem, na sua maioria. Não consideram a palavra de Deus, a Bíblia, como a palavra de Deus, viva e Deus. Mas ela mesma diz, e ela não muda, não tem sombra de variação. Ela diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo, senão a palavra? E quem é a palavra, senão Jesus Cristo encarnado? E quem é Jesus Cristo, senão o Filho de Deus, o próprio Deus? Você percebe que a palavra de Deus é Deus? Você percebe isso? Veja como nós, os cristãos, os crentes, erram quando deixamos o conselho de Deus, que é a palavra de Deus, para buscar conselho dos homens sobre Deus e a palavra de Deus. Erramos. Porque a palavra de Deus é suficiente para nos aconselhar, nos ensinar e nos manter em Cristo e Cristo em nós, no Espírito.
quando a gente encontra o Evangelho, a gente vem cheio de todos tipos de ensino. Eu vou melhorar isso, não é quando a gente encontra, é quando o Evangelho nos encontra. A gente está encardido ou cheio de todo tipo de ensino sobre mundo, sobre o espírito, sobre pessoas, sobre lei de Deus, sobre graça de Deus, sobre o Espírito Santo e uma série de coisas. A gente está cheio disso. De juízo, de julgamento, porque muitas das vezes por locais que a gente viu um pouco de luz, nos ensinou, nos doutrinou a julgar uns aos outros. Se você tiver a oportunidade de reconhecer isso, que os ensinos que você recebeu foi sempre no sentido de julgar o outro e se julgar melhor de alguma forma do que o outro. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Nós vemos que nós ignoramos totalmente, se a gente olhar sem preconceito para a Bíblia. A gente vai ver que os ensinos que nos deram, seja lá quem for, o homem titulado de pastor, de pai, de bispo, de padre, de profeta, de evangelista, qualquer que seja o título que ele impugnou e saiu a ensinar pessoas no mundo afora, foi nesse sentido, de julgar. Mas quando a gente recebe esse ensinamento e é doutrinado nesse sentido, nós estamos fora da palavra. Que vê, olhe para a palavra e você vai ver que a palavra claramente diz para nós não julgar, nem mentir. Está lá no livro de Mateus e Lucas. Por que você não deve julgar? Porque você será julgado. E o interessante é que é o julgamento que você fez. Quando a gente está dentro da situação e está lá no banco do réu sendo julgado, a gente não lembra disso, porque se um dia você for ou foi levado ao banco dos réus de um tribunal, perante os juízes terrenos, humanos, você vai ver como você não consegue refletir, pensar o que levou você ali. Porque o pensamento seu e meu ou de qualquer outro cristão que nunca passou por essas situações, se ver envolvido e sentado no banco dos réus, o pensamento que vai passar na sua cabeça é de se livrar daquelas acusações e condenações que estão prestes a ser estendidas a você. Então você não vai refletir, você acha que e vai defender que o que você fez perante os homens e a acusação que você recebeu é que lhe trouxe ali. Mas não é. Se você tivesse a capacidade para refletir naquele momento, você ia ver e perceber que você julgou com aquele juízo que você está encarando. Ah, mas eu não julguei ninguém, eu nem me lembro. Isso não interessa para Deus. Você esquece e eu esqueço por causa que estamos ainda nesse corpo. E a gente esquece bastante coisas e quer esquecer, né? E principalmente se ela for da Bíblia e se a gente tivesse sido doutrinado por essas pessoas que saíram a ensinar o Evangelho por aí.
dia que você jamais lembrará, porque você viu de relance esse versículo, Mateus 7:1 e Lucas, desculpa, você viu e não consegue lembrar. E aí você julgou e mediu alguém ou pessoas. E agora você está ali naquele momento sendo julgado por aquilo que você julgou, mediu alguém. Mas você não vai conseguir perceber isso, porque, como eu já disse, você vai querer se ver livre das acusações que levaram você àquele local, que é o Banco do Irreal. Então, não vai olhar para os ensinamentos que você recebeu e nem a doutrina que você recebeu em algum momento. Porque os ensinamentos que está aí é perigoso por causa disso, porque você é doutrinado não com base em Bíblia, mas com base nos conceitos e conhecimento humanista e não do cristianismo. Olha para a Bíblia, mas o conceito que traz e a doutrina que traz para você que está em muitas igrejas por aí é o conceito humanista. E aí ignora totalmente o que a palavra diz e você passa a julgar as pessoas, a medir, a condenar. E você vai encontrar, eu encontrei na minha caminhada, pastores, bispos, presbíteros, diácono, que dizia isso, que aqui nós viveremos assim, brigando uns com os outros, porque lá no céu aí eu serei seu vizinho santo e você será meu vizinho santo. Mas aqui não. Aqui nós somos santos quando estiver lá dentro do templo. Fora nós somos demônio puro. Mas eu acho que as pessoas não dizem isso claramente, mas é assim do jeito que eu estou falando. Os ensinadores, eles não dizem isso claramente para você do jeito que eu estou dizendo. Isso fica impresso na mensagem que eles trazem, porque você briga, você esculhamba, você zanga, você vive cheio de raiva, cheio de qualquer coisa leva você pra cima, você até desfalece, desfigura de raiva, de ódio, e é capaz de fazer uma série de coisas, diz cada coisa. E pensa cada coisa. E o interessante disso é que você se acostuma a ser hipócrita, a viver hipocritamente, porque você acha que o outro vai ser rasgado, queimado, crucificado, mas você não. E em algum momento você até defende que o outro deveria mesmo ser queimado, rasgado no meio, crucificado. E você se diz cristão. É hipocrisia. Porque a Bíblia trata de um homem que não fez essas coisas. Eu acho que ela não. Os homens que continuaram com o legado de Cristo não eram perfeitos antes de conhecerem o Santo Espírito e serem conhecidos dele e ele viver neles. Não eram. Tinha erro, tinha falha, homens que falharam. Isso eu estou me referindo aos judeus.
porque o apóstolo para os gentios também era um homem falho quando era Saulo. Depois Jesus Cristo o resgatou, chamou ele e o encheu para que ele saísse para os gentios e falasse do amor de Deus aos gentios. E a gente é salvo por este amor, mas nós precisamos rever o nosso conceito, como que nós praticamos o amor para com o nosso semelhante, seja ele um crente ou não. Como é que a gente reage? Eu sei, as pessoas não querem receber e não gostam da correção, mas o livro de Provérbios diz: filho meu, aceita a correção. E a maioria dos cristãos, dos crentes, eles queriam que Deus descesse e talvez eles se desmanchasse e se curvasse com medo, se Deus viesse. Mas Deus não vem, porque o pecador não tem essa condição de ver ele assim. Ele vai usar pessoas, quem ele quiser, quem você nem imagina. Se você estiver atento, ele falará por a pessoa, para que você possa se firmar, continuar firme na graça, na misericórdia, crente que Jesus Cristo é sua vida, que você morreu com ele e ressuscitou com ele, que a vida dele é a sua vida. Isso é novo nascimento e isso é nova vida. É a vida de Cristo em você, para a glória de Jesus e não para a nossa glória. A gente quer para a nossa glória, mas não é isso. É a glória de Cristo em nós sendo vista. Precisamos nos curvar.